No mais, sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia, louvado seja Deus, em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Louvado seja Deus. Quantos acharam? Diga amém. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Oremos essa noite. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, nós oramos a Ti essa noite. Nos conduz, meu Deus querido, esta noite, meu Deus querido, na Tua palavra, meu Deus querido, que possamos adquirir, meu Deus querido, conhecimento do Teu reino, conhecimento da Tua palavra esta noite. Fala, meu Deus querido, aos nossos corações. Fala, meu Deus querido, com a liderança da Tua igreja. Fala com cada membro dessa igreja. Nos ensina esta noite, meu Deus querido, tudo que temos que aprender das Tuas santas escrituras, neste culto abençoado, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu tenho medo eu já preguei fora do Brasil, mas em outras, fora do Brasil, né? Mas no Brasil, em outro estado, eu ainda não tive oportunidade, por incrível que pareça. Mas no dia que eu for, eu vou ter que ir me acostumando. Você já pensou? Né? Você já pensou, disse assim, se assente, deu uma salva de palma, me escoltando e já me lançando fora da igreja, tá bom? Isso é normal aqui da Assembleia de Deus em Manaus, tá bom? Até você que é viajador aí, viaja sempre em férias, muito cuidado, tá bom, irmão? Isso aqui é um costume nosso, né, de bater palma, mas toda palma que a gente bate é para Deus, nunca será para o homem, tá bom? Amém? Quando estão entendendo, diga amém. Vamos lá, vamos para o credo aqui da igreja, tá bom? O credo é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem como base doutrinária, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o credo no meio da mensagem aqui, tá bom? Porque isso foi a introdução da minha primeira aula, né? Ok? Do nosso primeiro ensino. Mas vamos lá, o que a gente pensa a respeito de Deus? E nessa noite eu vou estar falando sobre a Trindade, tá bom? Especificamente sobre o Espírito Santo de Deus. Então o que a gente tem que aprender aqui? Nós vamos aqui para o credo. O que a gente crê como igreja evangélica, Assembleia de Deus? Nós cremos em um só Deus, que eternamente subsiste em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória, majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são o Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E de maneira especial, os seres humanos foram criados por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então esse é o nosso credo a respeito de Deus. Aonde a gente se baseia esse nosso credo aqui, aonde a gente acredita nisso baseado na palavra de Deus? Existem alguns textos que são colocados para nós nos basearmos. Então você vai encontrar em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 4, Mateus 28, 19, que foi o texto que a gente leu, Marcos 12, 29, Gênesis 1:1, Gênesis 2:7, Hebreus 11:3 e Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Então nós vamos juntar todos esses textos aqui e vamos chegar à conclusão do primeiro credo, tá bom, irmãos? Ok? Então vamos lá, sobre o Espírito Santo de Deus. Qual é o nosso crer a respeito do Espírito Santo de Deus? Então nós acreditamos e professamos e ensinamos
o monoteísmo bíblico. Pastor, o que é isso? O que é monoteísmo bíblico? O monoteísmo bíblico é Deus um, é um Deus uno em essência ou substância. Esse Deus uno, ele é indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. Quais são essas três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais, tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, glória, majestade, e são distintos em funções. Então cada um tem a sua função. O Pai tem a sua função, o Filho tem a sua função e o Espírito Santo tem a sua função. E também em manifestação e aspecto. Mateus 28:19, que foi o texto que a gente leu, a qual o próprio Jesus vai falar, e ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada como um todo, claramente vai revelar a Trindade. Tem gente que não quer enxergar isso, mas em toda a Bíblia a Trindade é real e verdadeira, tá bom, irmãos? E nós temos aí um Deus com uma só essência, uma só substância, em três pessoas. É isso que a gente precisa entender da Trindade. A Trindade é três, ok? Então o que a gente pode entender? Que essas três pessoas, elas formam, tá bom? São a formação de pessoas santíssimas. A Trindade possui todos os atributos divinos. Então o que é isso, pastor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem atributos que fazem deles uma divindade. Para se ser Deus, precisa ter atributos divinos, ok? Quais são os principais atributos que fazem de alguma coisa ou de um ser um Deus? Primeiro, para que essa pessoa ela tenha característica de divindade, ela precisa ser onipotente. Onipotência significa ter todo o poder. Essa pessoa precisa ser onisciente. Onisciente significa que essa pessoa é sabedor de todas as coisas, nada fica ao seu oculto. Essa pessoa precisa ser onipresente. Onipresente está em todos os lugares. Olha o que é interessante: ele não está no tempo, ele não está no tempo cronos, ok? Então ele tem essa viagem de passado, presente e futuro. Então nós temos o Deus onipresente, ele está em todos os lugares, né? E esse Deus presciente, isso aqui é uma característica que eu não tinha nem colocado, mas é porque eu falei de passado, presente e futuro. Isso é uma característica de presciência. A presciência é aquilo que Deus vai dizer: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque ele não pertence a vós. Agora Deus, na sua presciência, ele já conhece o dia de amanhã. Não é que é interessante? Essa é a presciência de Deus. Ele sabe o que vai acontecer no amanhã. E o que é mais interessante, uma quarta característica que faz da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, deuses, seres divinos, é a soberania. Todos os três são soberanos. O que é a soberania? Numa linguagem bem clara aqui, a soberania é que acima dele não existe coisa alguma, e abaixo dele está todas as coisas. Então toda vez que você encontrar a palavra soberania na Bíblia, está dizendo que o nosso Deus, ele está acima e todas as outras coisas estão abaixo, e não existe nada acima dele e todas as coisas estão abaixo dele. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Então essas são as características da Trindade. Essas são as características da divindade. É por isso que eles são deuses, é por isso que ele é Deus. E nós temos também, em quinto lugar,
a eternidade. Isso aqui é algo tremendo, eternidade. Então, ele não teve começo e nem fim. Ele não teve começo porque não foi criado. Ele é coexistente. Ele existe antes de toda a criação. E também não vai ter fim, porque na eternidade não existe um ponto final. Na eternidade não existe um fim. Então essas são as características do nosso Deus. A Bíblia Sagrada chama textualmente de Deus cada uma delas. Então a gente precisa entender a nível de palavra de Deus, ok? Porque muita gente vai dizer: me prova que o Filho é Deus, me prova que o Espírito Santo é Deus. Isso é provável biblicamente, e é isso que eu vou estar trabalhando esta noite aqui no nome do Senhor Jesus. Então, textualmente, a Bíblia Sagrada chama o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante aqui. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam, muito cuidado agora, preste bem atenção no que eu estou falando agora. A Bíblia Sagrada vai afirmar que há um só Deus e que esse Deus é um. Olha o que é que vai dizer aqui, 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 6. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo declarando o seguinte: todavia, para nós há um só Deus. Ele também vai declarar em Colossenses capítulo 3, versículo de número 20, mas Deus é um. E também vai estar declarando em Efésios capítulo 4, versículo de número 6, que um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos. Então eu volto a repetir aqui e vou explicar o que é monoteísmo. Monoteísmo é a crença num só Deus. Então o fator de nós termos um Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo não muda a nossa crença de um só Deus. Nós temos um só Deus, irmão, acreditamos num só Deus. O apóstolo Paulo, na sua teologia, vai falar de um só Deus, porque verdadeiramente nós temos um só Deus, a unidade de Deus, um Deus, a unidade. Ele não vai contradizer a doutrina da Trindade, de forma alguma, porque Deus não é uma unidade absoluta. Olha o que a gente vai aprender aqui, e sim uma unidade composta e dinâmica. Pastor, esse Deus, ele é composto do Filho e do Espírito Santo, e nós temos um dinamismo, nós observamos a ação do Pai na história, nós observamos a ação do Filho na história, e nós também observamos a ação do Espírito Santo na história. Então, nós temos um só Deus, que tem em si composto o Filho e o Espírito, e eles são dinâmicos, distintamente. Cada um tem o seu trabalho, a sua função, o seu agir, o seu serviço, dentro da Bíblia, fora da Bíblia e agindo no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar aqui que há um relacionamento com o Filho, há um relacionamento com o Espírito Santo desde a eternidade. Isso aqui eu quero provar, e preste bem atenção aqui, que isso aqui é uma problemática nos dias de hoje, uma problemática, porque muita gente vai dizer que Cristo só passou a existir depois que ele nasceu. Coisa nenhuma, vou tratar sobre isso mais na frente. Coisa nenhuma. A gente vai observar que esse relacionamento do Filho, esse relacionamento do Espírito Santo, ele vem desde a eternidade, e ele vai aparecer biblicamente na Bíblia. Escute, eu vou trazer uma informação aqui não muito boa, e eu te convido a pesquisar. Eu não vou ter tempo aqui. Ter tempo eu tenho, vou falar eu tenho como provar, mas seria interessante eu mostrar aqui, mas um dia nós vamos chegar aqui nesse nível, tá bom? O nome Elohim é o nome original.
que aparece na Bíblia. Infelizmente, Jerônimo, quando ele fez a tradução bíblica, ele cometeu alguns erros. Isso já é comprovado já, tá bom? Exemplo, virgem não é virgem, é moça. Mas isso aí não muda coisa nenhuma. Isso já foi comprovado, isso não é de hoje não, é mais de 100 anos. Mais de 100 anos. É que às vezes a gente não sabe dessas coisas porque não tem quem ensine. E o nome Jeová, ele é um nome que não existe, né? É até triste porque nós temos uma igreja chamada Igreja Testemunho de Jeová, alguma coisa assim. Esse nome, olha, corta para cá, ele não existe. Esse nome foi criado por Jerônimo porque todo judeu, quando ele iria escrever o nome de Deus, era proibido até escrever e até pronunciar. Judeu, é por isso que o judeu vai dizer assim: não falai o nome de Deus em vão. Quando o judeu ele ia escrever o nome de Deus, ele se ajoelhava, passava alguns momentos em oração para escrever. E uns até deixavam até de escrever e colocavam como o eterno. Então, quem quiser pesquisar, pesquisa. Nome Jeová não existe no Antigo Testamento. Não existe. Foi criado por Jerônimo quando ele fez a tradução do hebraico, tá bom? Para o alemão. Me perdoe. Para o latim. Não existe. Então, qual é o nome que vai aparecer nos originais? O nome que vai aparecer nos originais é o nome Elohim, que é plural de Elohá. Então nós já temos aqui uma problemática, e a gente aprende aqui o seguinte aqui, que no hebraico revela-se primeiro a Trindade no Antigo Testamento. Então o nome Elohim já deixa bem claro, e se está no plural, é que Deus não estava trabalhando ali só. Eu já vou provar aqui, esquenta não, já vou provar. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, é onde vai aparecer pela primeira vez a palavra Elohim, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, é a primeira vez que vai aparecer a palavra Elohim. O nome aparece nessa declaração. Alguém poderia citar para mim Gênesis 1:1, de cabeça? De cabeça, levanta aí, bem bonito. Bereshit Barat Elohim. Bereshit, no princípio. Bereshit no hebraico significa começo. E esse começo não é um começo normal, é um começo do nada. Bará significa criou as coisas do nada. Bereshit Bará Elohim. Elohim significa uma entidade de vários deuses atuando na criação de todas as coisas. Elohim do plural. Então nós observamos no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, Bereshit Barat Elohim, nós observamos Deus agindo, o Filho agindo e o Espírito Santo agindo. Louvado seja Deus. Eles já se interagiam desde a eternidade para criar todas as coisas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Esse é o texto no original. Amém? Glória a Deus. O verbo criou está no singular, mas o sujeito Elohim, Deus, está no plural. Não tem para onde correr. Se você pegar a Septuaginta, se você pegar a Bíblia hebraica, porque, irmão, de 1 milhão que tem na igreja, um vai fazer isso. Um vai para a academia, e eu quero quebrar esse negócio aqui de academia aqui. Ah, pastor, só você pode ser autodidata. A questão é que hoje nós temos preguiça de ler. Temos preguiça de ler. O grego e o hebraico, eu aprendi com professores as documentações, mas é noites e noites lá em casa para fazer tradução manualmente, para poder ficar na massa do sangue, para poder entender o que é um Aleph, para entender o que é um Betz,
para fazer a tradução é noites e noites, senão cada um de nós aqui podemos ter acesso e aprender isso, autodidata, com alguns livrozinhos, alguns vídeos você pode aprender, e é super importante na hora de fazer a tradução. Aí você vai aprender sobre Elohim, que são vários deuses, o significado, e quando alguém vem aqui, a trindade não existe. Aí você sabia que Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Elohim, e Elohim está no plural, e Elohim significa vários deuses? Aquela pessoa vai, já vai ver que não está mexendo com qualquer pessoa, mas está mexendo com uma pessoa que sabe das coisas, tá bom, irmão? Então o que acontece aí? Deus no plural, o que revela uma pluralidade da deidade, o que revela deuses agindo na criação, o que revela o que Cristo veio deixar bem claro: ide por todo mundo e pregai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não são de agora, eles são da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento, ele não é absoluto, está entendendo? Nós vamos ver em várias partes da Bíblia, e eu acharia até interessante você anotar esses textos que eu vou dar, porque eles vão estar no plural, tá bom? Olha só que interessante, no Antigo Testamento nós já encontramos a pluralidade de vários deuses agindo, e esses deuses são Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Olha só o que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vou ler para você, você já leu várias vezes, mas eu vou ler para você, que às vezes a gente lê, mas não presta atenção, mas olha o que está escrito em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos no plural. Deus está se comunicando com alguém. Se ele diz assim, eu vou fazer, é só ele, mas ele está dizendo aqui, façamos o homem, está dizendo aqui, vem cá meu filho, vem cá Espírito Santo, façamos agora o homem, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Louvado seja Deus. Nós encontramos também, querido, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha só que interessante, a partir do momento, irmã Viviane, que o homem peca, aí a trindade vai falar com ela mesmo, ele vai dizer, rapaz, o homem agora se tornou como um de nós, está também no plural. Se existisse só um Deus, se fosse um monoteísmo absoluto, ele tinha que dizer, agora o homem é como eu, agora o homem se tornou como eu, que sou Deus. Mas ele vai dizer, o homem se tornou como um de nós, né? Sabedor do bem e do mal. Então o Filho sabe, o Espírito Santo sabe, e o Pai sabe, e o homem, a partir que pecou, passou a ser sabedor também do bem e do mal, ok? Vamos aqui para mais um texto. É muito interessante guardar esses textos aí. Se não puder guardar, está sendo gravado aqui, você ouve depois e você pode gravar, tá bom? Olha só que interessante, Gênesis 11, 7 diz assim, olha só, Deus está vislumbrando lá da terra a torre de Babel, e ele diz assim, desçamos no plural, desçamos e confundamos a sua língua. Ele não está dizendo que ele vai descer, ele está convidando a trindade a descer, desçamos. Ele não pode descer sem convidar a trindade, porque há só um Deus distinto, há um Deus a qual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele tem que dizer, desçamos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essa pluralidade na unidade é vista também no profeta Isaías. O próprio Isaías vai trabalhar isso também. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, olha só que interessante, a gente passa desapercebido, e tem gente que, aonde a gente trabalha, onde a gente estuda, né, que são de estudos diferentes, às vezes é porque lá na tua igreja não tem sabedoria, lá na tua igreja não tem doutrina, esse negócio aí não existe. Eu digo, vem cá, negão, abre lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, abre lá, porque infelizmente, membros pentecostais, eles não têm capacidade de entrar em debate, que é bem capaz da seita introduzir, pensar nele, é bem capaz de ir para aquela seita lá.
porque não tem aprendido a examinar nas Escrituras. Mas olha só que interessante, Isaías 6,8 diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é que vai no nome do Pai? Quem é que vai no nome do Filho? Quem é que vai no nome do Espírito Santo? Tudo isso aqui está no plural, demonstrando no Antigo Testamento que o nosso Deus é um Deus uno, um Deus único, mas um Deus que trabalha na eternidade com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Dê uma salva de palma para Jesus. Você está bacana que nesses estudos aqui você está aprendendo quem é o seu Deus, como é a ação de Deus, a forma de Deus trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Novo Testamento nós temos algo explícito, é escancarado no Novo Testamento a Trindade, mas infelizmente no Antigo Testamento é implícito, né? Vai aparecer nós, vai aparecer o sujeito Elohim no plural, não deixa muito claro. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, é mostrado explícito a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo de Deus. É interessantíssimo, né? E é mostrado claramente e diretamente essas três pessoas associadas em unidade e igualdade. Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, né? Vai estar mostrando nessa passagem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Onde é que mostra mais, pastor? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 4 ao 6, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Então o apóstolo Paulo vai fazer essa dissecação, né? Ele vai dizer assim: olha, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo. Então o que ele está falando aqui? Do monoteísmo bíblico, um só Deus, mas distinto. Nós vamos ter a ação do Filho, a ação do Pai e a ação do Espírito Santo. Isso é claro aqui nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. A bênção apostólica, vocês já perceberam que a bênção apostólica é super interessante, ela é bíblica? Olha só, 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13, é claro e evidente a trindade na bênção apostólica. Olha o que o apóstolo Paulo, a bênção apostólica, que a bênção, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus aparecendo, independente da ordem, a ordem não vai alterar os fatores, porque eles são iguais e substanciais, tá bom? Não é nem falar sobre isso, mas estou falando agora, ok? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém. Aparecendo o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Então aquilo que estava vindo em oculto, né, em explícito no antigo, agora o novo vai escancarar, vai ficar explícito. Deus trabalhando em forma de trindade, um Deus único, mas trabalhando, né, com Filho e com Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Essa unidade de natureza reaparece mais adiante também. Nós vamos observar em Efésios capítulo 4, versículo de número 4 ao versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Ele já falou que tem um só Espírito, aí ele depois vai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, a qual é sobre todos, de todos e em todos. Efésios 4, do versículo 4 ao 6. Nós vamos ver também a trindade
trabalhando, e ela vai trabalhar, é necessário que ela trabalhe, na obra da redenção. Olha só o que Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Ele vai dizer assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Aí a palavra presciência aparece aqui. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Exemplo, né? A presciência, olha só que interessante. A presciência é que Deus conhece quando você vai aceitar Ele. Ele conhece o dia de amanhã. Isso é presciência. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei quando eu vou para a glória. Mas eu tenho convicção que Deus sabe. Está entendendo? Eu não sabia o dia que eu vinha para Jesus, mas eu tenho convicção que Deus sabia. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele não tarda. Tem gente que diz assim: meu Deus, eu já estou há 20 anos, eu já estou há 5 anos, eu não sei, eu já estou há tanto... Deus não tarda, Ele faz as coisas acontecerem na hora certa, no momento certo. Ele é presciente, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua situação, e Ele sabe aonde Ele vai agir para te surpreender, para surpreender a tua vida, e para que o milagre aconteça. Nós precisamos encaixar no nosso cérebro quem é o nosso Deus, o poderio dEle e a ação dEle para conosco, ok? Então, na presciência de Deus e na santificação do Espírito. Olha só que legal, o Espírito Santo aqui é associado à santificação. De nós mesmos nós não podemos nada se não fosse o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, para que possamos ser pessoas melhores nessa terra, ok? Nós encontramos aqui também, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha Jesus aparecendo aqui. Quando aparece aqui o nome sangue e aspersão, isso aqui é uma mensagem de domingo. Mensagem de domingo. Meu Deus, isso aqui é tremendo. A aspersão do sangue significa simbolicamente que o sacrifício dele na cruz foi suficiente. Não precisa outra pessoa morrer, não precisa nenhum animal mais morrer, não precisa mais de nada. O sangue que jorrou naquela cruz ainda está jorrando hoje, ainda pode ser aspergido sobre a tua vida. Eu não sei se você sabe, mas no ritual da Páscoa, né, o cordeiro era esmolado e o sangue era colocado como se fosse numa esponja, né, onde tinha tipo como se fosse um garfo, era colocado numa esponja, era pego aquela esponja, era colocado no sangue daquele cordeiro, e o povo estava aqui, ó, reunido aqui como se fosse num templo, e aquele sangue era aspergido sobre as pessoas, e aquelas pessoas estavam com vestiduras brancas, e eles pegavam o sangue daquele cordeiro, colocavam na esponja e jogavam no povo, e quando aquele sangue daquele cordeiro batia no povo, estava sendo declarado que os pecados daquele povo que estava lá dentro estava sendo perdoado. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue e aspergiu o seu sangue sobre a minha vida e sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre nós. A condenação que tinha contra a minha vida, contra a tua vida, foi destruída. As atitudes revogatórias do diabo, as acusações contra a minha vida e contra a tua vida foram destruídas quando o sangue da cruz bateu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Louvado seja Deus. Isso aqui é claro, isso aqui é profético. Isso daqui é um ato redentório de Cristo. Olha só que interessante, querido. Graça e paz seja multiplicada. Nós vamos ter aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a ação do Senhor, que é Deus, a ação do Filho, que é Redentor, e a ação do Espírito Santo, que é santificador. Já dei a mensagem e os 3 pontos, o resto é com vocês. Louvado seja Deus. Mensagem de domingo, hein? Anota aí e prega. Louvado seja Deus. Assim, o que estava explícito, o que estava mascarado no antigo, é revelado escancaradamente no novo, e fica confirmado a pluralidade da divindade.
tá bom? Em todos esses textos que eu dei aqui, fica claro que a divindade é tríplice. É por isso que é trindade, tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque se a gente for perguntar de crente, pastor, já ouvi isso 1000 vezes, mas se for perguntar, tem crente com 20 anos aqui que não sabe o que é trindade ainda. E olha que eu sempre prego isso aqui. Isso aqui tem que ficar marcado, isso aqui é credo. Isso aqui é credo, a gente tem que viver isso, tem que entender essas coisas, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos encontrar agora, chegou numa parte muito interessante, que nós vamos encontrar a negação da trindade em pelo menos 3 aqui pensamentos. Esses 3 pensamentos aqui, um foi extinto, irmã Elisângela, um não existe mais, mas 2 ainda continuam atuando, e eles pregam por aí, saem de 2 em 2, saem entregando folheto, e eles quebram em cima da gente, e diz assim: como é que existe só um Deus e vocês adoram 3? Agora nós vamos ver onde é que está o erro desse povo aqui, para quando ele bater na sua porta, você dizer: entra, o café está pronto, fala. Mas agora tu vai estar preparado para responder também, e declarar quem é o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Pastor, mas eu não estou preparado, então manda embora, senão vai acabar se convertendo. Louvado seja Deus. Nós negamos aqui o unicismo sabelianista. Um homem chamado Sabélio, no 2º século, ele vai se levantar com uma teoria, e ele vai declarar, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas 3 pessoas, né, são a mesma pessoa divina. Então o que ele vai dizer? Que o Pai trabalhou no antigo, aí depois ele desaparece da história e vem para o novo, como Jesus, e hoje não existe mais o Filho, mas existe o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo. Então ele não vai dizer que existe 3 pessoas distintas. Então Sabélio vai dizer que dentro da história, Deus agiu como Deus no antigo, depois desaparece e vai aparecer como Cristo, e depois desaparece e vai aparecer como Espírito Santo. Então nós não temos mais o Pai, nem temos mais o Filho, mas agora temos o Espírito Santo, né? Então é isso que o unicista vai dizer, ok? Mas a verdade é, querido, que nós acreditamos, agora assembleano, acreditamos e pregamos que existe um único Deus e que essas 3 pessoas são distintas. Então nós não aceitamos o unitarismo de forma nenhuma. Essa doutrina afirma que somente há um Deus Pai, negando a divindade do Filho, negando a divindade do Espírito Santo. Então o unitarismo, ele é mais perigoso. Não vou dizer aqui qual é a igreja que prega unitarismo, tá bom? Vou fazer o seguinte: quem quer aprender e ficar sábio, vai lá no Google hoje e coloca lá as igrejas que pregam unitarismo. Aí vai vir lá uma lista lá. O que esse pessoal prega? Preste muita atenção, querido. Esse pessoal vem com Bíblia. Esse pessoal vem com um livrinho chamado Sentinela. Muito cuidado. Aí ele vai colocar Deus lá em cima. Aí você pergunta para ele: quem é Jesus? Não, Jesus é um cara perfeito. Jesus é um cara maravilhoso. Jesus cumpriu a vontade do Pai. Mas sim, quem é Jesus para você? Não, Jesus. Uma enrolação horrível. Mas ele vai dizer, aí para terminar a conversa, você vai dizer: Jesus é Deus para você. Aí ele vai te espraguejar. Está repreendido. Só existe um Deus. Esse Deus é Jeová. Aí ele vai mostrar quem é Jesus para ele. Jesus não é nada. Ele vai mostrar quem é o Espírito Santo para ele. O Espírito Santo não é nada. Então nós temos o unitarismo. Ele vai pregar que existe só um Deus. Esse Deus é Jeová. Esse Deus é Pai, e vai negar a divindade do Filho, e vai negar a divindade do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras ensinam, a Bíblia ensina, isso aqui, né? Eu mostrei vários textos daqui, a Bíblia ensina que o Pai é divino, que o Filho é divino, e que o Espírito Santo é divino. Aí vem essa doutrina, né? Aí vem esse movimento
que é conhecido como unitarismo, e vai dizer que só o Pai é Deus e Jesus é uma pessoa normal, graças a Deus que ele veio e morreu na cruz, mas não serve mais de nada para nós, o negócio é o Pai. E o Espírito Santo, o Espírito Santo faz parte para nos ajudar, mas também não significa nada para nós. Muito cuidado, essa é uma verdade absoluta desse movimento. Então a Assembleia de Deus não concorda e tem uma negação. Nós temos Deus como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Pastor, mas por que a gente tem eles como Deus? Simples, porque a Bíblia diz que eles são deuses. Abre aspas e fecha aspas, somente por isso, ok? Também negamos o triteísmo. Tem movimentos que pregam isso. O que esse movimento vai dizer? Que existe 3 deuses separados. Se existe um perigoso é esse, né? O unitarismo, ele é menos perigoso do que o triteísmo. O que o triteísmo vai dizer, irmã Rita? Que existe o Deus Pai, ele é Deus, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo, e nós temos 3 deuses. Nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito, um Deus. E eles vão dizer que esses deuses são separados. A Bíblia revela aí. Por que não dá para acreditar? Eles vão ter mais base bíblica para defender o triteísmo do que eu para defender a Trindade. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui, que é para depois você não ser enganado, porque tem base bíblica. Tem base bíblica. Eles têm mais base bíblica para defender o triteísmo do que eu para defender a Trindade, ok? Mas por que, pastor? Porque eles não fazem a exegese correta. Eles pegam um texto dali, um texto daqui, outro texto dali, e eles não usam um contexto. E dentro do contexto, nós vamos encontrar um só Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, olha o que Marcos vai dizer em Marcos 12:32. Há um só Deus e que não há outro Deus além dele. Então não pode haver outro Deus. Um só Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então eles são iguais em essência e são iguais em substâncias, ok? Vamos lá. Eu sei que é difícil de entender, mas é o mínimo que eu posso passar para vocês aqui. É o mínimo, porque se eu for falar em grego aqui, aí vai dar problema. Então é melhor falar em português. É subsistência, é substância, é existência. Essas são as palavras no português mais próximo que a gente vai aprender sobre Deus. E a mais fácil, tem mais difícil pela frente. Mas vamos lá. O que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 32? Todavia, para nós há um só Deus. Então eu não posso aceitar o triteísmo. Eu não posso aceitar, irmão, que há um Deus, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo separado. Eu não posso aceitar. Isso vai dar 3 divindades. E a própria Bíblia vai dizer no Antigo, ela vai dizer no Novo. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 8:6, todavia um só Deus. João, capítulo 17, versículo 3, no evangelho dele, ele vai dizer o seguinte, querido, que a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, somente único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se eu aceitar 3 deuses, isso vai estar acarretando na minha salvação. É por isso que nós somos monoteístas, é por isso que nós acreditamos em um só Deus, porque um só Deus pode nos entregar a salvação, e esse Deus é Deus, e esse Deus trabalha, querido, em substâncias, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Nós cremos na Santíssima Trindade, é uma verdade bíblica, conforme definido no credo de Atanásio. Aí eu vou entrar aqui, irmão, eu vou entrar aqui em coisas que pessoas se perdem na história. Ontem eu entrei num debate, 2 horas da manhã, minha esposa até me expulsou do quarto. Ela disse, eu quero dormir.
Diga: eu quero defender Jesus. Eu estou invocado aqui com esse caboclo, né? Eu coloquei um negócio lá pela manhã, quando foi pela parte da noite, quando eu não estava no grupo, ele foi lá e disse assim: isso é uma mentira. Aí quando foi 9 horas da noite, aí eu vi lá ele dizendo que era uma mentira. Eu digo: é uma mentira por quê? Porque não existe batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo: onde é que está isso? Aí ele botou lá: só existe o batismo no nome de Jesus. Então eu me cocei todinho. Então manda para cá, corta para cá, vamos lá. Quer dizer que só existe batismo no nome de Jesus. Onde é que tu encontra isso? Aí ele colocou lá, irmão Augusto, Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo de número 19. Aí eu me cocei todinho. Eu digo: ah, beleza, te peguei. Aí ele veio dizer assim: e quem é que fez esse batismo? Foi Pedro. E eu falei para ele: é mais importante Pedro ou Jesus? Jesus vai dizer lá em Mateus 28:19: vinde por todo mundo e pregai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para ser batismo tem que ter água, e você não vai encontrar água em Atos capítulo 2, versículo 38 e nem no 19. Então, quando Pedro diz que tem que se batizar no nome de Jesus, ele está dizendo que esse batismo é batismo para arrependimento. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados no sangue para se arrepender, e esse sangue nos purifica, e esse sangue nos deixa apto para serem filhos de Deus. Você vê como é que a gente destrói uma seita, como a gente destrói um conceito. Aí ele não quis aceitar a minha exegese. Só que aí eu não tenho só exegese bíblica, eu tenho história. Eu digo: irmão, então vamos fazer o seguinte. Aí ele vai dizer que Deus deu a chave do céu, né? Chave do céu, e tudo que é ligado é desligado. Então ele vai dizer que Pedro mudou aquilo que Cristo deixou, porque Deus tinha dado a chave para Pedro. Eu digo: beleza, então corta para cá. Me diz uma coisa, irmão. Século I, século II, Eusébio de Cesareia na história ilustrada da igreja, Cais na história da igreja, Deuris na história da igreja, Eusébio de Cesareia, que recebeu dinheiro de Constantino para escrever a história da igreja. Todos esses 4 vão declarar que o batismo do século I, século II e século III, quando as pessoas eram batizadas, eles eram chamadas de catecúmenos. Essas pessoas participavam do culto pela manhã. Quando chegava na hora da Santa Ceia, elas tinham que se retirar da igreja, porque não eram batizadas ainda, tinham que se retirar, e só podia ceiar na igreja quem era batizado. E 6 meses depois, quando aquelas pessoas conheciam a doutrina de Cristo, elas eram batizadas nas águas, e ainda eram batizadas nuas. Olha só, corta para cá. Tirava a roupa da pessoa, ela entrava na água nua, dentro da água, e por imersão. Justo Gonzalez vai falar isso no seu livro, História da Igreja. Aí que aquela pessoa fazia parte, e aquela pessoa era batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu mandei para ele: se Pedro mudou, por que os pais da igreja não obedeceram? Dentro da história nós nunca vamos ver ninguém batizando o nome de Jesus, a não ser, aí eu conheço, irmã Rita, a não ser um herético, que em 1910 fundou uma igreja, dizendo que o batismo estava errado. 1910, fundou uma igreja dizendo que o batismo estava errado. Mas toda a história da igreja, século I, século II, igreja católica, Martinho Lutero, Calvino, o pentecostalismo obedece à Bíblia Sagrada. É por isso, irmão, que há uma problemática. A maioria dessas seitas, a maioria dessa igreja, elas são nascedoras de pessoas ignorantes que não entendem a Bíblia Sagrada e deturpam. E o pior de tudo, tá assim de gente entrando para cima dela. Assim de gente entrando. A Bíblia diz que são os falsos profetas dos últimos dias. Hoje em dia tem coisa aberrante acontecendo no meio do povo de Deus, e o povo aceitando por falta de conhecimento. Hoje em dia é dízimo, triplo dízimo, é o dízimo do Pai, é o dízimo do Filho, é o dízimo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Você já pensou num negócio desse, rapaz? Pessoa se utilizando da Trindade.
Nós vamos dar o dízimo do 10% do Pai, do 10% do Filho e do 10% do Espírito. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é um erro doutrinário, bíblico. Essas pessoas vão pagar muito caro por pregar esse tipo de coisa, por pregar esse erro, se utilizando da Trindade para enganar pessoas, incautas, me perdoe, incautas. E pior de tudo, pastora, diz, somos nós, que somos detentores do conhecimento, que somos diáconos da igreja. Nós precisamos passar isso para o povo, nós precisamos ensinar o povo no caminho que eles devem andar. Vamos lá, terminando aqui, nós acreditamos que Atanásio, olha só, Atanásio é pai da igreja. Sabe o que Atanásio vai dizer, irmão Edisandro? A fé invisível é esta, que adoremos a um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Atanásio, século II. Atanásio, pai de João, né? Discípulo de João. A Trindade é unidade, não confundamos as pessoas, mas separemos as substâncias. Então ele vai dizer, existe um Deus só. Pronto, acabou. Não confundamos, não separemos, mas são uma Trindade em unidade. Eles trabalham juntos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos aqui, queridos, a ação de Deus dentro da Trindade. Qual é a ação do Pai? Bem rápido aqui, bem rápido. Qual é a ação do Pai? O Pai já é identificado como Deus em abundante frequências na Bíblia Sagrada. João capítulo 6, versículo 27 vai dizer, porque este é o Pai, o Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 3 vai dizer, porque Deus é Pai, no versículo 1, no versículo 3 vai dizer, da parte de Deus Pai. Nós vamos encontrar em Mateus 28, 19, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então em toda a Bíblia nós vamos declarar e nós vamos ver a ação do Pai, nós vamos ver a atividade do Pai na Bíblia Sagrada. Qual é a atividade do Filho? O Filho Jesus Cristo é desde a eternidade, desde a eternidade. Existe uma heresia tão desgraçada, que ela vai dizer que Jesus só aparece, irmã Graciete, quando ele é batizado por João. E alguns vão dizer assim, é por isso que não falam da infância dele, é por isso que não falam da historicidade, não falam, é porque Cristo só veio ser Cristo, havia uma carcaça humana de Jesus, aí no batismo de João, aí aparece o Messias. Isso é uma mentira, isso é uma mentira desvairada. Nós acreditamos, querido, na consubstância do Pai. No grego é conhecido como homoziotopatris. Nós acreditamos que são da mesma essência com o Pai, homoziotopatris, a mesma essência, a mesma substância com o Pai. Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno também. Então nós não podemos acreditar que o Filho passa a existir no momento em que ele encarna. No momento em que ele encarna, ele vem cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus era salvar a humanidade, era fazer a redenção. Aí o Filho vem, encarna, nasce sem pecado, meus irmãos, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, expande o seu sangue, que é suficiente para salvar toda a humanidade. Aqui nós observamos o Filho agindo de uma forma tremenda para salvar o mundo. Você pode dar uma salva de palma para Jesus? E para finalizar aqui, nós temos o Deus Espírito Santo, que possui a mesma essência do Deus Pai e a mesma essência do Deus Filho. Como é que ele é conhecido? Ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12, diz o seguinte, que o Espírito que provém de Deus, então o próprio Espírito provém de Deus, então ele não é um Deus à parte, ele não é um Deus separado, mas assim como o Filho provém de Deus, o Espírito também provém de Deus. Quando estão entendendo, diga amém. Querido, então nós negamos e não acreditamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade.
nós acreditamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A obra do Espírito Santo dá prosseguimento ao plano de salvação idealizado pelo Pai e executado pelo Filho. Então o Pai executou a redenção desde o princípio, né? Desde o princípio. A primeira promessa encontrada em Gênesis capítulo de número 3, se eu não me engane, não me falha a memória, que ele vai dizer, né? Desta mulher virá o Salvador. Então Deus proveu essa redenção. Essa redenção aconteceu em Cristo, na vivência dele nessa terra, na morte dele na cruz. E qual é o trabalho do Espírito Santo nos dias de hoje? O Espírito Santo possui um papel de regenerar. Sabe o que é regenerar? Eu já tenho o meu nascedouro desde o ventre da minha mãe em pecado. O apóstolo, me perdoe, Davi vai falar sobre isso no Salmo 51. Eu fui gerado em pecado. Isso é natureza. Eu vou trabalhar isso no passar dos anos, nas terças-feiras, mas é chamada de natureza pecaminosa. Eu já nasço pecador, eu já nasço com essa tendência de pecado. Então o Espírito Santo vai ser a regeneração. Qual é o papel do Espírito Santo? Regenerar. A partir do momento que eu conheço a Jesus, recebo Jesus como Salvador, você é regenerado, é aspergido o sangue que me regenera, que me faz novo, que me faz diferente, que me faz transformado, que me faz uma nova pessoa. O papel do Espírito Santo é purificar, santificar o homem e a mulher. O papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da morte, da justiça, do juízo. Esse Espírito Santo concede segurança da redenção e capacita os salvos para o serviço. Segurança da redenção, irmão. Ah, irmão, se você está aqui essa noite e você não crê que você é salvo, é porque o Espírito Santo não tem trabalhado dentro de você. É porque você ainda não aceitou esse Jesus. Porque se Jesus voltar hoje e você não se achar salvo, o Espírito Santo trabalha nisso. Trabalha na certeza da nossa salvação. Trabalha santificando a nossa vida. Ele age, ele nos capacita para o serviço cristão. Se eu não me engano, José Carlos, né, pregou esses dias: quem capacita é Deus, irmão. Tem gente que tem aquele bloqueio para pregar, aquele bloqueio para falar do amor de Deus, aquele bloqueio, né, para evangelizar. Quem vai te usar é Deus. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te capacitar. Ele vai estar te usando para louvar, para pregar as boas novas do Evangelho. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, é o suficiente para impactar esse mundo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo quer usar você para o serviço. Ele é Deus. Ele habita dentro de você para fazer a diferença. Dê uma salva de palmas para Jesus e se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse Espírito Santo, ele reparte dons espirituais: o dom da palavra, o dom de operação de milagres, o dom de interpretação de língua. É o Espírito Santo que trabalha nessa área. E o Espírito Santo de Deus, ele também reflete dentro do nosso caráter. Olha só que legal, Elisângela. Eu pensei até ontem, né? Até quando eu fui trabalhar esse texto, eu pensei assim: o amor vem de mim, né? A temperança vem de mim. Olha só, até nisso nós somos fracos. Até nisso nós somos debilitados. Até nisso, me perdoe, nós somos miseráveis espirituais. Se não fosse o Espírito Santo de Deus colocar dentro de nós a virtude do amor, a virtude da temperança, né? A virtude da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, do domínio próprio. Quantas e quantas pessoas não têm domínio próprio, mas a partir do momento que aceita Jesus, o Espírito Santo vai dando domínio próprio para essa pessoa. Não é verdade? Né? Quem já não foi aquele crente barraqueiro, né? Aquele crente que diz assim: se for crente na minha casa, eu vou mandar matar. Mas hoje está aqui no nosso meio, aqui, dando glória a Deus e aprendendo da palavra de Deus. Deus está te dando temperança. Só Deus para mudar a nossa vida, só Deus para mudar a nossa história. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Vamos receber aqui o diácono Luiz. Ele vai estar orando nessa noite, encerrando, meus irmãos, esse culto abençoado de ensinamento. Eu louvo a Deus, irmão, pela